Olá, gestores, técnicos e conselhos de saúde, sejam bem-vindos a mais esse treinamento da CENIP Roraima, tá? Esse é uma apresentação que nós fizemos no evento de acolhimento dos coordenadores de atenção primária à saúde, né? Promovida pela CESAL Roraima, que é a Secretaria Estadual de Saúde, né, de Roraima. E aqui nós vamos disponibilizar essa apresentação, tá? Para que ela possa ser compartilhada tanto para os gestores, tanto para gestores de saúde, que são secretários de saúde, como para os coordenadores da atenção primária e também para os coordenadores dos fundos municipais de saúde, tá? A gente vai falar primeiro dos componentes, né? Vários componentes do novo financiamento. Todos os 6 componentes do novo financiamento, eles são de custeio, ok? Todos eles são de custeio. Então, nós não temos recursos dentro desses 6 componentes que possam ser utilizados para investimento, tá? Que são recursos de investimento? São aqueles para compra de veículos, né? Para construção, obras, construção, obras de ampliação, obras de reforma, construção de novos estabelecimentos de saúde, por exemplo, aquisição de equipamentos ou aquisições também de mobiliário, tá? Então, são recursos que não podem ser usados para o que eu acabei de escrever agora, tá? Bom, voltando agora para cada um dos componentes, nós temos o primeiro componente, que ele é chamado de componente fixo, né? Que ele serve basicamente para os custeios das equipes, né? Que é as equipes de saúde da família e as equipes de atenção primária, tá? O custeio das demais equipes vai aparecer em outro componente que a gente vai visualizar lá na frente, tá? Nesse aqui, o principal sistema que a gente vai ter que acessar, observar, vai ser o Cinéis, ok? Qual é o foco que a gente deve ter ao analisar esse componente 1 fixo, tá? A gente tem que analisar a sustentabilidade financeira das equipes de saúde daquele município, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser verificar a composição das nossas equipes e como é que está o cadastro dela no Cines, tá? Para que a gente não tenha perdas financeiras, tá? Então, aqui eu coloquei nesses quadros, né, alguns casos de irregularidades que geram perdas financeiras dentro desse componente 1, componente fixo, tá? Então, duplicidade profissional na equipe de saúde da família. E aqui eu coloquei competências e suspensões. As competências se essa irregularidade se mantiver, né, dentro de 2 meses, a suspensão ela acontece ao final do segundo mês. Por isso que a gente coloca aqui em 60 dias. Se eu tiver ausência de 3 categorias profissionais simultaneamente na equipe de saúde de família, ou de médico e enfermeiro na equipe de saúde de família ou EAP, eu tenho uma perda, né, desse recurso logo no final do mês. Eu coloquei 30 dias aqui, mas na verdade é logo no final do mês, logo no final daquela mesma competência em que aconteceu a irregularidade, porque a perda é imediata, tá? E a perda aqui, 100% do recurso, eu perco tudo, tá? Aqui nós temos outros casos, que é a ausência simultânea de médico ou enfermeiro combinado com técnico ou auxiliar de enfermagem com ACS. Ou seja, a combinação de médico com ACS, ou médico com técnico auxiliar de enfermagem, ou enfermeiro com técnico ou auxiliar de enfermagem, enfermeiro com ACS. Se eu tiver a combinação desses 2 tipos aqui, eu vou ter uma perda de 75% do recurso. Ao final da segunda competência, ocorrendo essa irregularidade, eu tenho a suspensão em 60 dias desse recurso. A ausência de médico ou enfermeiro na equipe de saúde da família ou EAP, eu tenho também 60 dias, mas a perda já é de 50%. E a ausência de auxiliar ou técnico de enfermagem ou ACS, né, ele gera uma perda apenas de 25%, tá? Dentro também de 2 meses.
Em relação ao componente 1, então, nós temos que verificar como as equipes estão cadastradas no Sines para não haver perdas financeiras. Mas existem outras coisas que nós vamos precisar analisar dentro desse componente 1, tá? Como eu falei, o foco desse componente 1 é verificar a sustentabilidade das equipes de saúde, principalmente EAP e saúde da família, que são as principais, né? Aqui a gente vai ver em termos de ampliação das equipes e cobertura. Algumas perguntas que os gestores deverão fazer. O seu município atende a cobertura, né? Está atendendo a cobertura territorial? Se não, deve solicitar aumento de cobertura, tá? Possui teto? Possui teto de equipes para isso? Ok? Aqui a gente tem que observar o seguinte. Se você não está atendendo a cobertura do município, né? As equipes não estão conseguindo cobrir o município, elas têm que avaliar se elas vão solicitar aumento dessa cobertura, ou seja, se elas vão solicitar, credenciar mais equipes, tá? E se ela tem teto para isso, ela tem teto para pedir mais equipes, ou ela já atingiu esse teto, tá? E o detalhe que a gente vai ter que observar é que quando eu aumento a cobertura, eu gero mais entrada de dinheiro do governo federal por meio desse componente 1, tá? No entanto, eu aumento a contrapartida do município. Então, o gestor deve perguntar quanto custa essa contrapartida para o município por equipe. O município tem condições financeiras de ampliar a cobertura, financeiramente falando, ou não? Isso daí são questões que o gestor, junto com a sua equipe, ele vai ter que avaliar, tá? A outra questão que envolve também a sustentabilidade das equipes está colocada aquela no Previne Brasil, tá? O Previne Brasil, ele pagava por equipe de saúde da família R$ 16.833. E aí o município vai ter que olhar para onde? Ele vai ter que olhar para o extrato em que ele se encontra, tá? E ele vai ter que calcular a diferença entre o valor do Previne Brasil e o atual valor do novo financiamento, tá? Aqui a gente fez um resumo de como está, né, de como estão os municípios aqui de Roraima. Se o seu município está no verdinho, significa que você hoje no componente 1, né, do novo financiamento, você está recebendo um valor acima do Previne Brasil por equipe saúde da família, ou seja, você está recebendo R$18.000 contra aqueles 16.833 que você recebia antes no Previne Brasil. Se você é o azul, você está recebendo um valor por equipe saúde da família quase idêntico ao do Previne Brasil. Você está recebendo R$16.000 nesse componente 1, ó, fixo por equipe saúde da família. Mas se você está no amarelo ou no vermelho, significa que você está tendo perda, tá? Então, o amarelo, né? Eu estou recebendo R$14.000 por equipe ESF, né? E eu estou recebendo R$12.000, né? Se eu tiver no vermelhinho, ó, estou recebendo R$12.000 por equipe de ESF. Por que isso? Por causa dos extratos, né? Então, aqui, ó, índice de equidade de dimensionamento. Então, o governo está pagando diferenciado por equipe de saúde da família, né? Credenciada, homologada, está pagando diferenciado de acordo com o extrato. Então, o extrato 4, ele ganha R$12.000. Extrato 3, R$14.000, que é abaixo do antigo valor que o Previne pagava por equipe de saúde da família. Aqui a gente vê mais nitidamente essa diferença. Então, os municípios que estão no extrato 1, verdinho, eles estão ganhando mais R$ 1.167 comparado ao Previne, tá? Quem está no extrato 2 está tendo uma leve perda por equipe, de R$ 833. Quem está no extrato 3 e 4, eles estão tendo mais perdas em relação ao Previne nesse novo financiamento. Então, quem está no extrato 3 está perdendo R$ 2.833 e quem está no extrato 4 perdendo R$ 4.833. E aí vem a grande pergunta relacionada à sustentabilidade das equipes, como o município vai compensar essa perda financeira.
Só existem duas formas do município compensar, que é através do componente 2, que é o vínculo e acompanhamento, e o componente 3, qualidade ou desempenho das equipes. No entanto, se o município ele repassa o valor do desempenho para as equipes, então ele já não vai poder contar com o componente 3 para compensar as perdas financeiras, tá? Isso daí, se o seu município tem uma lei em que é obrigado a repassar esse valor esse valor do desempenho das equipes para as equipes, então ele já não vai poder contar com o componente 3 para compensar ao que ele ganhava antes no Previne Brasil, tá? Um outro cálculo que a gente tem que fazer aqui é em relação qual o valor mínimo e qual o valor máximo que o município vai receber por equipe. Então, a gente vai ter que calcular a diferença entre o valor recebido hoje, né? O Ministério hoje está pagando o componente, né? Ele está pagando os componentes 2 e 3 na classificação bom, tá? E aí você vai fazer um cálculo da diferença entre o que hoje o Ministério paga, que são esses valores aqui, ó, na lateral, né? Então, quem está no extrato 1 está ganhando hoje pelo governo federal, nos componentes 1, 2 e 3, por equipe, 30 mil, tá? Quem é no extrato 2, ganhando 28. Quem é no extrato 3, 26. Extrato 4, 24, tá? E, ao mesmo tempo, você vai calcular essa diferença entre o que o governo está pagando hoje com a pior classificação, né? Para saber a variação financeira que que o município pode esperar caso ele obtenha a pior classificação nos componentes 2 e 3. Então, aqui, o município, ó, de extrato 1, ele vai ter uma variação financeira de 22 mil a 34 mil, né? Entre o pior classificação, olha aqui, ó, no acompanhamento, ele vai ganhar 2 mil por equipe. Qualidade, 2 mil por equipe. Se ele tiver a melhor classificação, 8 mil por equipe. Qualidade, 8 mil por equipe, tá? Então, essas são as variações financeiras. Então, olha só, se o município de extrato 3 vai receber o valor mínimo de 18 mil reais caso atinja a pior classificação. É o mínimo esperado por uma equipe de saúde da família, ok? E aí a gente vai fazer uma comparação que o governo hoje ele paga por extrato, por equipe, com a pior classificação. Ou seja, vai ter uma perda de 8 mil reais. Então, entre o que o governo está pagando hoje e caso o seu município atinja a pior classificação, ele vai ter uma perda de 8 mil reais por equipe. Como é que o município, então, ele vai se adaptar financeiramente a partir de maio de 2025? A gente tem que lembrar que esse novo financiamento, ele começou, né? Ele começou em abril do ano passado e ele vai terminar em abril de 2025. E a partir de maio de 2025 vai entrar em vigor, né? Com as classificações, né? Então, é interessante que o município já se prepare, né? Entenda qual é essa perda financeira que ele poderá ter caso ele atinja a pior classificação. Por isso que é interessante ele calcular o mínimo e o máximo por equipe. Agora a gente vai falar do componente 2, que é o componente de vínculo e acompanhamento, tá? Esse componente, ele é um componente um pouquinho complexo, tá? Ele é de custeio, tem uma receita variável, porque ele também vai ter um score de classificação, como acontece no desempenho, entre ótimo a regular, tá? E ele também é como o de desempenho de equipes, que ele também vai ter uma avaliação quadrimestral, tá? Nesse componente 2, o que o Ministério da Saúde quer é que um gestor ele consiga identificar qual é o seu público consumidor dos serviços de saúde, tá? Aqui, nesse componente 2, nós temos duas dimensões que serão trabalhadas: a dimensão cadastro e a dimensão acompanhamento. Os principais sistemas que que o gestor vai ter que se atentar, junto com a sua equipe, vai ser o CAD-SUS, né, o Cadastro do Usuário SUS,
o SUS-APS, todos os sistemas do SUS-APS e mais o CISAB, tanto a versão atual quanto a versão nova, a versão V2, tá? Então, é o seguinte, aqui o que a gente deve buscar é um cadastro completo e atualizado, tá? Cadastro completo e atualizado. E se você atingir esse público vulnerável, quem são os públicos vulneráveis? Pessoa de Bolsa Família, prestação continuada, crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos, você vai ganhar ainda mais pontuação, tá? Então, quanto mais eu atinjo esse grupo aqui, ó, de vulneráveis, desde que eles tenham cadastro completo, individual mais domiciliar, atualizado dentro de 24 meses, quanto mais eu atingir isso aqui, melhor, mais pontuação eu ganho. Então, a ideia que você tem que ter é essa aqui, tá? Não significa dizer que para os outros usuários que não estejam dentro do público vulnerável, né? Ou seja, não seja desse grupo aqui, né, de idosos, crianças, Bolsa Família ou prestação continuada, né, não seja importante. É importante que você tenha cadastro completo desses usuários e atualizado também dentro de 24 meses. Mas o que vai gerar mais pontuação é quando eu atingo esse público vulnerável, tá bom? Nas dimensões cadastro, então, que ações, né, a equipe de saúde vão ter que se atentar e fazer? Primeiro, elas vão ter que fazer uma limpa nesse cadastro, né? Revisar, na verdade, o cadastro que foi feito, né? Identificar as pessoas que deram saída do território, ou seja, pessoas que se mudaram ou já morreram. Identificar os cadastros individuais que se encontram sem cadastro domiciliar. Atualizar os cadastros com mais de 24 meses sem atualização, tá? Analisar o total de cadastro de usuários por equipe e verificar se estão acima do limite máximo ou abaixo do parâmetro. Olha só, essa regrinha aqui, né? A gente sabe que a gente tem a gente tem uma população, né? Uma população que é uma população que se relaciona com as equipes de saúde da família, e a gente tem uns parâmetros no Ministério da Saúde em relação ao número de pessoas cadastradas, né? Um parâmetro que é tipo uma média, o ideal, de número de pessoas cadastradas por cada equipe de saúde da família, de acordo com o porte populacional, não é verdade? Então, por exemplo, no município de até 20 mil habitantes, eu tenho como parâmetro 2.000 pessoas cadastradas uma só equipe de saúde da família, né? Aquela de 40 horas, ok? De carga horária de 40 horas. Só que agora eu posso superar esse valor, que seria o teto máximo ou limite máximo. Então, seria 2.000 mais 50%, mais 1.000, que daria 3.000. Então, eu teria, no máximo, 3.000 pessoas cadastradas para uma equipe de saúde da família em uma população municipal de habitantes que não supere 20 mil habitantes, ok? Se eu ultrapassar os 3.000, vamos supor que eu tenho 4.000 pessoas cadastradas numa determinada equipe de saúde da família, ultrapassando o meu limite máximo. O que acontece? O governo agora colocou uma restrição. Caso o limite máximo de pessoas cadastradas por equipe de saúde de família, o AP, seja ultrapassado, para fins de transferência de incentivo financeiro, a classificação da equipe no componente vínculo e acompanhamento poderá alcançar no máximo a classificação bom. Então, você só vai poder receber bom, ou seja, você não vai receber ótimo, né? Não vai conseguir receber ótimo caso esse cadastro caso as pessoas cadastradas nas suas equipes ultrapassem o limite máximo, ok? Então, existe essa restrição. Antes não existia, mas agora tem. Caso o seu município esteja abaixo do parâmetro, não tem problema. Você poderá receber todas as classificações, todas as notas,
tá? Não tem nenhum tipo de restrição. A restrição só vai para aquelas equipes que possuem uma população cadastrada acima do limite máximo, tá? Aqui também, continuando o componente 2, né, a equipe também deverá priorizar os cadastros de crianças, idosos, né, até 5 anos, idosos mais de 60, Bolsa Família, prestação continuada, e, se possível, ampliar esse público de base cadastral. Quanto mais ela focar nesse público, mais pontuação ela vai ganhar nesse componente 2, tá? É importante a gente também lembrar que cadastro rápido ou registro de atendimentos ou históricos de atendimentos não pontua nesse componente. Agora a gente vai falar da outra dimensão do componente 2, que é a dimensão acompanhamento. Lá na portaria, quando você vê a palavra pessoa atendida, você também entende como pessoa acompanhada. Eles são sinônimos aqui, tá? O que é uma pessoa acompanhada? O que é acompanhamento para o governo? Acompanhamento é uma pessoa que já esteja cadastrada, independentemente se seu cadastro seja. Não pode cadastro rápido, nós já vimos que cadastro rápido não é válido. Mas que desde que ela tenha cadastro individual ou cadastro individual mais domiciliar, que é a mesma coisa que cadastro completo, tá? Cadastro completo é o individual mais domiciliar. Então, essa pessoa ela está cadastrada, consome no mínimo 2 serviços, ou um serviço mais um procedimento dentro de um período de 1 ano, tá? Quando eu faço isso aqui, eu tenho o que a gente chama de pessoa acompanhada. E aí, nesse componente, eu pontuo. As equipes pontuam, tá? Quais são os serviços que podem ser consumidos? Atividade coletiva, atendimento individual, atendimento odontológico individual, visitas domiciliares de ACS ou ACE contam como serviço. Marcadores de consumo alimentar e nutricional executado por profissional da equipe, né? Por exemplo, um questionário de consumo alimentar. Os marcadores, eles entraram, né, como serviço agora. Então, eles contam como serviço. Procedimentos. Qualquer vacina ou demais procedimentos, né? Medição de peso e altura, medição de glicose, enfim, são chamados procedimentos. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 2 serviços, ou um serviço mais um procedimento dentro de 1 ano. Aí vai contar, vai pontuar, né, para esse componente da dimensão acompanhamento, tá? 2 procedimentos não contam como acompanhamento. 2 ou mais procedimentos sozinhos, eles não vão contar como acompanhamento. Então, não pontuam, ok? Qual é a população que pode ser atendida pelas equipes que vão pontuar nesse componente 2? Equipe de Saúde da Família, EAP, Saúde Bucal e EMUD. Essas 4 equipes. É importante a gente não confundir, para quem já leu a portaria, não confundir aquela classificação que vai ser dada, a classificação que vai ser dada ou para a equipe de Saúde da Família ou EAP, ok? A pontuação de classificação vai ser dada por essas duas, mas essas duas sozinhas, elas não pontuam, tá? Eu posso, saúde bucal e EMUD também pontuam, ok? Então, lá na classificação, entre ótimo e regular, ele tá por equipe de saúde da família ou AP, né? Somente elas duas. Então, a gente poderia achar que somente eles dois é que vai pontuar, mas não é. Lá na portaria ela fala também, né, que a população atendida que vai pontuar para esse componente 2 de acompanhamento poderá ser qualquer uma dessas 4, ok? Bucal e EMUD, então, pontuam também para o componente 2, tá bom? Apesar da classificação sair só para ESF e EAP. EAP, né? Ainda em resumo, nas dimensões cadastros e acompanhamento, que ações o município vai ter que fazer? Dentro daquele quadrimestre, quantas pessoas, né, da sua base cadastral são atendidas ou acompanhadas? É essa pergunta que gestores e a sua equipe vão ter que responder, tá? Quantas delas consomem algum tipo de serviço em cada unidade de saúde da família? Então, como é que você vai fazer isso?
Você vai ver o histórico de atendimentos que estão lá dentro do CISAB, a partir do mês atual, contando 12 meses para trás, para identificar quem é esse público, tá certo? Vai consultar nos sistemas eSUS, APS e CISAB atual para fazer toda uma revisão da base cadastral. Como é que está aquela base cadastral? A revisão da base cadastral está conforme coloquei aqui, ó, tá? Além de identificar as pessoas com saída no território, é interessante também a gente colocar as pessoas que nasceram, né? Também elas entram aqui na parte de cadastro atualizado, tá? Então, você vai fazer uma revisão da base cadastral seguindo isso aqui, tá? No sistema CISAB, nova versão, já é onde aparecem os scores, quanto de pontuação o município está tendo nas dimensões cadastro e vínculo. Então, eu vou ver aqui no CISAB, na versão nova, tá? Monitorar todos esses resultados e compartilhar isso com a sua equipe, tá? Existe um detalhe também, que é o seguinte, as equipes que forem avaliadas pelos usuários atendidos, através do app Meu SUS Digital, vai receber uma pontuação extra no componente 2 na dimensão acompanhamento. Então, não basta somente incentivar o consumo de serviços e procedimentos por parte dos usuários, né? As equipes também vão ter que incentivar, né, o uso do aplicativo Meu SUS Digital por esses usuários, porque uma vez que elas sejam avaliadas, independentemente do resultado dessa avaliação, ok? Eles vão ganhar uma pontuação extra na dimensão acompanhamento, né? Isso aqui o governo quer incentivar o uso desse aplicativo, ok? Um outro detalhe que a gente tem que ter em relação ao componente 2 é em relação às formas de vínculo, tá? Como é que as pessoas se vinculam às equipes de saúde da família? Então, houve uma mudança muito gritante entre a forma como as pessoas se vinculavam às equipes de saúde, né? Se ligavam às equipes de saúde. No Previne Brasil, eu tinha o cadastro simplificado, eu tinha o cadastro individual, eu tinha visita domiciliar, eu tinha um atendimento individual, eu tinha um procedimento, eu tinha vacina. Ou seja, qualquer forma de interação que essa pessoa tinha com o SUS criava vínculo. E hoje não é mais assim pelo novo financiamento. Ele entende como um vínculo somente aquelas pessoas que têm cadastro individual, no mínimo, né? Tem que ter cadastro individual. Então, ou ela tem cadastro individual ou individual mais a domiciliar. Aí gera vínculo com as equipes. E isso aqui é importante para que a gente possa entender algo maior. Então, as pessoas, elas entram em contato de alguma forma com a saúde, né, com o SUS, e elas precisam ter os cadastros, elas precisam estar cadastradas, né, ter o cadastro individual, para que essa pessoa ela se ligue, né, tenha vínculo, e aí possa consumir, né, ou realizar procedimentos, consumir serviços ou realizar procedimentos. Isso vai repercutir tanto para o componente 2, como para o componente 3, que a gente vai ver de desempenho e qualidade, tá? Se essa pessoa não tem cadastro, ela não gera vínculo, então ela não pontua nem para o componente 2, nem para o componente 3 de qualidade, tá certo? Então, os municípios deverão, portanto, investir muito na atividade de cadastramento, né? Então, vai ter que investir muito, em especial nos ACS, né? Que são eles que geralmente realizam, né, os procedimentos de cadastro, né? Visitas, domicílios, cadastro as pessoas e tudo mais, tá? A vinculação, ela gera impacto financeiro nos componentes 2 e 3, que é esse cadastro, tá? Então, tem que ficar bem ciente, o gestor e a sua equipe tem que ficar bem ciente em relação a isso. Agora a gente vai ver o componente 3, que é o componente qualidade e desempenho, tá? Também, né, aqui eu coloquei uma observação aqui, Meu SUS Digital. A gente vai falar o porquê eu coloquei. Além do CISAB, a gente tem o Meu SUS. É uma avaliação quadrimestral, né? E esse componente 3, ele funciona igual ao componente pagamento por desempenho do Previne Brasil, ok? Ele não teve, assim, muita diferença em relação a isso,
tá? E o foco aqui é avaliar o desempenho das equipes e também engajá-las, né, a melhorar a sua atuação, tá? A diferença que nós temos é o seguinte, que nós vamos contar com novos indicadores, né? Então, além daqueles 7 do Previne Brasil, vamos ter mais indicadores, tá? E a avaliação, ela vai ser por tipo de equipe de saúde da família e não há mais o chamado ISF, que era uma nota geral do município. Então, o ISF, ele morre, tá? E eu tenho uma avaliação por tipo de equipe, tá? Por tipo, não é por todas as equipes, não, por equipe não, por tipo. Então, eu vou ter uma nota geral que vai sair para a equipe saúde da família, uma nota geral que vai sair para a EAP, uma nota geral que vai sair para as equipes de saúde bucal e uma nota geral para as equipes EMULT, tá? Então, vai sair uma nota para cada um desses 4 tipos de equipe, tá? Vai ser separado agora. Os indicadores ainda não saíram, mas já foi divulgado algumas áreas temáticas, né? Então, tem 7 áreas temáticas dentro da saúde da família, 6 da saúde bucal e 4 da EMULT, tá? Algumas novidades também foram colocadas, como, por exemplo, dentro dessas áreas temáticas, acesso à integralidade. A gente já tinha gestante, mas agora a gente tem a parte de puérpera. Pessoa idosa foi incluída, tá bom? E a gente pode ter um indicador, mais de um indicador para cada área temática. Nós estamos aguardando a divulgação dos indicadores pelo Ministério da Saúde. Mas, gente, até agora, as informações que a gente tem nos bastidores com o pessoal do divulgar, assim, compartilhado, né, pelo pessoal do COSEMES, é o seguinte, é que está tendo muito indicador, mas é muito mesmo, né? Então, está chegando, batendo uma casa de 50, 60 indicadores hoje, né? Só para ter ideia de diabetes, o Ministério fez uma proposta de 10 indicadores, só para diabetes, né? Então, a gente vai ver como é que vai ficar esses indicadores, né? É o Ministério que está empurrando muitos indicadores, mas vamos ver como é que vai ficar, né? Esse consenso entre o Ministério, CONAS e CONASEMES, tá? Quantos indicadores ao final dessa história? Da saúde bucal, são 6 áreas temáticas, tinha um indicador para cada uma dessas áreas temáticas, então acabou sendo 6 desse aqui, saúde bucal, tá? E um desses indicadores, né, parecia ter de avaliação satisfação dos usuários, e a gente vai falar isso mais lá na frente, tá? Em relação à saúde bucal, aqui nesse componente 3, o Ministério, né, hoje, como a gente falou, está pagando valor bom para as equipes de saúde bucal, tá? Ele está pagando valor bom, ok? E ele incluiu o componente qualidade para as equipes quilombola e assentada, que não foi observado, por exemplo, na antiga portaria 960, tá? Foi revogado todos os 12 indicadores, né? Essa nova portaria do novo financiamento revogou a portaria dos 12 indicadores de saúde bucal, tá? E tem uma pegadinha aqui, nesse componente 3, que eu quero que fique muito atento e muito claro, que somente vai pontuar nesse componente 3 de qualidade, somente as equipes de saúde bucal 40 horas, independentemente se seja modalidade 1 ou 2. As equipes de saúde bucal de 20 horas e 30 horas, que são aquelas equipes de saúde bucal de cargas diferenciadas, elas não vão receber pontuação no componente 3. Então, se você tem uma equipe desse tipo, ela não vai pontuar para esse componente 3. Então, deixar bem claro isso, porque a portaria ela não deixa isso claro, mas lá quando a gente vê quais são as equipes, né, com as suas classificações, né, do ótimo ao regular, você só vê equipe saúde da bucal 40 horas, não vê a de carga horária diferenciada. A gente não sabe ainda se haverá um indicador satisfação da pessoa atendida e por isso que a gente coloca aqui, estimula para que as equipes, a gente pede, né, para que as equipes estimulem os usuários a utilizar o aplicativo Meu SUS Digital, porque se caso saia esse indicador, vai ser por meio desse app.
parece que eles vão escolher esse aqui, né? O Net Promoter Score, esse último aqui, tá? Dentro do... Como é que eu posso dizer assim, né? Dentro do modelo, né? Dentro de um modelo, de uma ferramenta, parece que eles vão escolher esse último aqui, ó, o Net Promoter Score, escala de satisfação do usuário, tá? Os indicadores vão incidir somente sobre as equipes já homologadas e financiadas. Hoje, o Ministério está pagando R$6.000 até abril de 2025, tá? Lembrando que houve um repasse da parcela adicional, né? O que é a parcela adicional, parcela única? É aquela parcela que é paga ao final do ano, né? Ao final do ano, o governo paga uma parcela, ele paga um valor adicional, uma parcela única, correspondente a uma média, né? Daquelas classificações, e ele paga essa parcela, e foi paga em janeiro de 2025 essa parcela adicional, tá? Nós estamos aguardando os indicadores e está prevista uma oficina sobre o componente 3 em abril de 2025 a ser disponibilizado no canal DataSource, tá? Aqui é um resumo das portarias revogadas, e aqui a única que não foi totalmente revogada foi uma revogação parcial, uma parte dela, nesses artigos aqui, ó, 14, 17, 20 e 21 da EMUT, ok? Mas a EMUT continua ainda em vigor, essa portaria, somente alguns dos seus artigos é que foram revogados pela portaria do novo financiamento. Todas essas demais aqui morreram. Agora a gente vai para o componente 4, que é um componente de implantação e manutenção. Esse componente, ele corresponde ao componente que era chamado Ações Estratégicas do Previne Brasil. Então, essas ações estratégicas do Previne se converteu no componente 4, implantação e manutenção nesse novo financiamento, tá? Ele concentra aqui todos os programas, serviço de saúde e também, né, valores de custeio de equipes, exceto a parte de saúde bucal. Tudo que é saúde bucal ganhou um componente próprio, que é o componente 5, tá? Então, ele abrange EMUT, consultório de rua, equipe prisional, né, ribeirinha, fluvial, IAF, ACE, ACS, ACE, micropista, programa de residência, programa de saúde na escola, saúde do adolescente, futuros programas de serviços vão tudo entrar aqui nesse bolo, tá? Lembrando que continuam as mesmas regras das portarias originais, de credenciamento, financiamento, suspensão, bloqueio, ele não mudou nada, tá? Em relação àquilo que já funcionava, tá bom? Pontuam simultaneamente para esse componente aqui, ele pontua, né? O que pontua simultaneamente para os componentes 2 e 4? EMUT, como a gente viu, né? EMUT pontua para o componente 2, né? E para esse componente aqui, não é pontuar, né? Mas aparece, vamos dizer assim, financeiramente. Aqui vai ser o custeio das equipes EMUT, ok? E pontua para o componente 2 na dimensão acompanhamento. IAF, né? Incentivo de atividade física, por quê? Porque ele cai aqui, o incentivo, mas lembrando que incentivo de atividade física, ele é atividade coletiva, então pontua no componente 2, tá? PSE, Programa Saúde na Escola, executados por Equipe de Saúde da Família, EAP e Saúde Bucal, eles pontuam no componente 2. Eu não coloquei aqui EMUT, mas também executado por EMUT, não, uma participação do EMUT também pontua, tá? Aqui o que a gente tem que se atentar nesse componente 4 é o seguinte: os usuários do SUS, eles estão fora das unidades de saúde, né? Eles estão nas escolas, nos presídios, na família ribeirinha, nas ruas. E aí, o que a gente tem que se atentar a esses usuários que são atendidos por essas outras equipes, EMUT, consultório de rua, prisional, é que essas equipes elas precisam verificar se esses usuários eles têm cadastro individual ou cadastro completo, se o cadastro deles estão atualizados, né, para justamente, né, e consumir 2 serviços, né, ou um serviço mais um procedimento para pontuar no componente 2.
E, além do mais, tem que relacionar essas outras equipes aqui, prisional, ribeirinha, fluvial, com as equipes principais, bucal, EMUD, EAP e EF, para pontuar no componente 2. Tá entendendo? Então, é importante verificar as condições, a situação desse usuário em relação a cadastro, em relação ao consumo de serviço, como estimular o consumo de serviço por uma dessas 4 equipes aqui, ó, né? Para justamente pontuar dentro do componente 2, para não perder pontuação, ok? Em relação ao custeio de implantação dessas 4 equipes aqui, EMUT, Saúde Bucal, EAP e EDEP, ele vai aparecer no componente 1, tá bom? Ele aparece lá no componente 1, não aparece aqui. Implantação, tá? Custeio de implantação é quando eu crio uma nova equipe. Agora a gente vai falar do componente 5, que é o componente saúde bucal, tá? O governo, então, ele buscou dar mais visibilidade à saúde bucal, tá certo? Criando um componente próprio, e a gente vai ver também outras coisas que apareceram aí. Bom, o novo financiamento não revogou a portaria-mãe da saúde bucal, né? Essa portaria que trata-se dos valores de custeio de implantação. Ela não revogou, então está vigente, normal, com aqueles valores que estão colocados lá, tá? Aqui vai abranger o custeio das equipes de saúde bucal, da UON, da CEL, né, da prótese dentária, né, da SESB. A SESB, ela não está prevista dentro da portaria-mãe, né? Ela está prevista aí nessa portaria 751 de 2023. A SESB, ela é um local, um serviço de especialidade bucal, né, em saúde bucal, só que ela não é tão complexa como o CEL. E também ela já é um serviço especializado, da qual as equipes de saúde bucal da APS não têm condições de realizar, tá? Então, ela é um intermediário entre as equipes de saúde bucal e o CEL. Aqui, a gente vai ter que entender o seguinte, né? O ideal é que o município possa compor equipes de saúde bucal para receber financiamento dos seguintes componentes. 1, que é a implantação de equipe de saúde bucal de 40 horas, tá? 2, consumo de atendimento odontológico, ele conta com pontuação para o componente 2. 3, desempenho de equipe de saúde bucal, 40 horas. E 5, custeio das demais, né, das equipes de saúde bucal, de um modo geral, e dos serviços de saúde bucal. Então, você vai ver que a saúde bucal, ela pontua muito em vários componentes simultaneamente, tá? Então, o ideal é a gente combinar essas equipes de saúde bucal também com outras equipes de saúde, tá certo? Para justamente pontuar nos componentes 2 e componentes 3. Então, principalmente as principais, né? Saúde da família, EAP e EMUD. E outras, tá bom? Mas para pontuar nesses 2 componentes, 2 e 3. Agora, qual é o problema dos municípios que conseguem prestar serviço de saúde bucal, mas não conseguem compor uma equipe de saúde bucal completa, tá? Eles não vão receber financiamento de custeio para as equipes de saúde bucal. Começa aí, né? Então, aqui no componente 5, ele não consegue receber financiamento de custeio para a sua equipe. Não são contemplados os componentes, não são contemplados. Esses serviços bucais, eles não são contemplados nos componentes 3, indicadores de saúde bucal, e nem 5, custeio de equipe de saúde bucal. Tá? Por quê? Porque no componente 3 eu tenho que ter uma equipe de saúde bucal 40 horas. E a 5 é o próprio custeio, né? Que a gente já falou, né? E afeta a sustentabilidade financeira dos profissionais de saúde bucal, ok? Então, quando eu não tenho equipe de saúde bucal formada, eu perco pontuação, tanto na parte, não é pontuação, né? Mas assim, eu perco pontuação no componente 3, em relação às equipes de saúde bucal 40 horas, que são as únicas que pontuam no componente 3, mas eu perco também custeio, independente de qualquer equipe de saúde bucal que eu for, eu perco, caso eu não tenha nenhuma equipe, eu estou perdendo também custeio no componente 5.
tá? O que afeta significativamente a sustentação dessas equipes, tá? Então, vamos lá. Aqui é um resumo de como é que funciona as equipes de saúde bucal, tá? Equipe de saúde bucal de 40 horas são aquelas que pontuam no componente 1, que é de implantação delas, ganha 14 mil reais. Componente 2, que é no componente de acompanhamento, atendimento odontológico, né? Pontua. Componente 3, que é o componente de qualidade, é o único tipo 40 horas que pontua no componente 3, tá? Ganha, né? Valor no componente 3. E o componente 5, que é o componente de custeio delas normalmente, tá? Então, como é que uma equipe de saúde bucal, ela se liga? Ela fica vinculada ou a uma equipe saúde da família, que também é de 40 horas, né? Ou duas de AP com carga horária de 20 horas semanais. As modalidades que eu tenho é modalidade 1 ou 2. Modalidade 1, eu tenho o dentista mais um técnico auxiliar bucal, tá? Fazendo 40 horas. Na modalidade 2, eu tenho 3 pessoas. Aqui em cima, na modalidade 1, eu tenho 2. Na modalidade 2, eu tenho 3. Eu tenho um dentista, um técnico e um técnico auxiliar, tá? Equipe saúde bucal de 30 horas, que é de carga diferenciada, né? Eu tenho um técnico, um dentista e um técnico auxiliar, tá? Eu só vou pontuar nos componentes 2 e 5. 2, atendimento odontológico individual, e o 5, né? E o 5, que é o de custeio delas. Equipe saúde bucal 20 horas. Ela vai estar ligada, assim, a equipe saúde bucal de 30 horas, ela fica vinculada a uma EAP de 30 horas. Uma saúde bucal de 20 horas, né, ela fica ligada ou uma EAP de 20 horas, ou ficam duas equipes de saúde bucal de carga horária diferenciada de 20 horas, vinculadas a uma equipe de saúde da família. O que eu quero dizer? Eu preciso de duas equipes de saúde bucal de 20 horas cada uma para vincular uma ESF, saúde da família, que é de carga horária de 40 horas. Então, são essas combinações possíveis, tá? A de 20 horas eu tenho um dentista, um técnico e um técnico auxiliar de saúde, tá? Note que nessa daqui, de 20 horas, eu tenho uma equipe maior do que a de 30, né? Interessante, né? Eu tenho uma equipe maior e todas elas carga horária de 20. E eu vou pontuar somente nos componentes 2, atendimento odontológico individual, e o componente 5, que é de custeio. Né? Nem pontuar, né? Receber, né? É o componente 5 de custeio. Coordenador de saúde bucal, então, vai ter que observar também quem são as pessoas que consomem os serviços das equipes de saúde bucal no município. Eles estão cadastrados, eles são acompanhados. Então, quem são essas pessoas que consomem os serviços de saúde bucal? Elas têm cadastro, elas são acompanhadas, esse cadastro delas é atualizado. Esse acompanhamento, ela está conseguindo consumir dois serviços, ou um serviço e um procedimento? Como é que está a situação desse público, tá? Em dezembro de 2024, o Ministério lançou a RASB, que é a Rede de Atenção à Saúde Bucal. Mas o detalhamento de funcionamento dela, bem como o seu financiamento, somente será publicado em junho de 2025. Então, você vê, o governo criou um componente específico, 5, para a saúde bucal, e, ao mesmo tempo, criou uma rede de atenção à saúde bucal. Então, ele vem valorizando muito. E você viu que saúde bucal, ele pontua muito em vários componentes simultaneamente, tá? Então, é interessante que o município reavalie como é que está a cobertura de saúde bucal, quem é o público que está sendo, atendido, como é que está a composição das suas equipes de saúde bucal. Ele tem uma equipe de saúde bucal ou não consegue compor uma única equipe de saúde bucal, ele vai ter que avaliar tudo isso. Componente 6, per capita. O componente 6, per capita, ele é um componente que é reavaliado anualmente, e essa semana, saiu a portaria, que era a portaria que a gente estava esperando em relação ao novo valor, e esse valor continuou o mesmo, R$ 5,95. Só que
Ele é baseado na população estimada de 2024 pelo IBGE, tá? Então, não é como não é como a anterior, né? A anterior. Então, pode ser que a gente tenha uma variação desse valor, tá? Mas permaneceu o valor e essa população estimada de 2024, tá? Os municípios não receberam esse valor até o momento, mas provavelmente vão receber agora em abril de 2025, tá bom? Já que a portaria já foi publicada e a LOA também foi aprovada. Só lembrando que esse componente per capita aqui, ele é de custeio, tá bom? Então, não pode ser usado para isso aqui, que eu coloquei aqui, ó, em vermelhinho, e ele vai aparecer da seguinte forma: se incentivo financeiro APS, componente per capita de base populacional. Bom, gente, então esse é o treinamento, tá? Espero que vocês tenham gostado dele. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários ou encaminhar sua dúvida para o e-mail do CEIMP, ceimp.cem.rr, tá certo? Nós agora estamos na Major Williams, né, nesse endereço, tá bom? E a gente vai tentar continuar com outros vídeos, né? Não mais ligados a financiamentos, mas a gente está buscando criar outros vídeos ligados à análise dos instrumentos, né, de PAS e de RAG, que é o, né, que a gente está tentando elaborar isso daí. Como esse aqui foi um pedido da CESAL, né, a CESAL pediu a gente sobre essa temática, então a gente resolveu fazer do financiamento da APS, tá? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima.